Olá, sou Aaron Edwards, bem-vindo ao vídeo de recomendações dessa semana. Hoje é 28 de abril. Vamos direto ao assunto, direto ao tópico. Vamos falar sobre as recomendações. Nossa filosofia de trabalho é sempre partir para o plano de ação do produtor. Então, vou já falar um pouco mais sobre a filosofia, mas a ação para essa semana, novamente, igual na semana passada, nenhuma ação recomendada. Não quer dizer que não é uma semana importante, mas se vem seguindo as recomendações, nós já estamos com o trabalho feito que precisava ser feito, agora nós precisamos deixar o mercado trabalhar um pouco, então é semana igual a semana passada, de deixar o mercado trabalhar, e eu vou explicar em mais detalhes. Mas antes de entrar no detalhe de mercado de soja, mercado de milho, queria falar um pouquinho do câmbio. Eu sempre enfatizo a importância da gente distinguir entre se é o dólar forte ou se é o câmbio, né? O dólar fraco ou se é o câmbio. Então, obviamente, pela ótica da real dividido por dólar, é muito fácil falar o dólar está forte, o dólar está fraco. Mas quando a gente pensa no câmbio, é importante perceber que tem o índice dólar, que é o valor do dólar, e daí tem o fator cambial. O motivo que isso é importante é porque tem momentos em que o índice dólar está estável, mas tem uma flutuação no câmbio. Por quê? Porque teve alguma coisa dentro do Brasil que provocou esse ajuste. Tem outros momentos que você tem uma grande flutuação no índice dólar e o câmbio pode estar compensando ou pode estar flutuando junto. Então, quando a gente olha o índice dólar e também o câmbio, a gente consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo no mercado. E ao entender melhor o que está acontecendo no mercado, a gente consegue entender melhor a reação dos principais agentes, dos principais players do mercado. Então, o índice dólar, por assim dizer, isso não tem nada a ver com o Brasil, né? Assim, nós estamos falando do índice dólar. Olha a queda que a gente teve nesse índice dólar desde o começo do ano. Uma forma de pensar nisso é que essa queda do dólar, do índice dólar, é o custo da guerra comercial dos Estados Unidos. Um dos custos da guerra comercial dos Estados Unidos para os Estados Unidos. Mas esse índice, quando o Trump assumiu a Casa Branca, já estava próximo, um pouco antes dele assumir, né, na virada do ano, praticamente chegou às suas máximas, e desde então a gente tem tido uma queda bem pressionada. A última vez que o índice dólar ficou nesse patamar aqui embaixo foi 2022, saindo do Covid. Então estava pior no Covid, saindo do Covid foi a última vez que a gente viu esse índice muito abaixo dos 100. A gente já viu ele chegar até 90, então não é coisa de outro mundo, mas faz bastante tempo que a gente não vê. Será que vai continuar em queda? Será que a gente vai ter esse índice dólar ainda de 98 para 90? E se for o caso, tudo ou mais constante, né, na fala de economista, se a gente tiver esse índice dólar que continua afundando, a gente vai ter esse câmbio continuando o que tem acontecido, ou seja, a gente vai ter um câmbio 5,50, 5,40, né? Esse câmbio vai caindo junto e isso pode pressionar o preço em reais por saca. Mas é muito importante lembrar que essa arrancada que a gente viu no câmbio, que é a mesma coisa que eu falei semana passada, eu estou reprisando. Se a gente tiver uma recuperação do dólar, a gente está partindo nisso. Se tivesse essa arrancada, o real não voltou tudo que ele tinha subido, né? Ele subiu, aí o dólar caiu, ele caiu junto. Mas se o dólar voltar a valorizar, a gente poderia ter um real ainda mais valorizado. Tem muito potencial de volatilidade, tanto no dólar quanto no real, né? No câmbio com o real. Vamos olhar outra imagem para mostrar isso. O que eu queria frisar
é que a gente estava aqui atrás em setembro, que foi o que eu desenhei, se não foi semana passada, foi 2 semanas atrás, esse salto de posição, agora a gente nem voltou tudo isso. O índice dólar está mais baixo, nem voltou tudo isso. Então, se a gente tivesse novamente uma valorização do dólar, a gente provavelmente miraria um câmbio além das últimas altas, se isso acontecer. Não precisa, na minha opinião, fazer nada com essa informação de câmbio hoje, mas eu acho muito importante reconhecer que o câmbio nos próximos meses pode ser muito volátil. Para a demanda por soja e demanda por milho no Brasil não me preocupa muito. Paraguai, Argentina, praticamente todo exportador fora dos Estados Unidos. A demanda deve ser forte e ativa. Mas o câmbio, o índice dólar, talvez vai ser o que vai ter o maior impacto sobre a formação de preço e hoje, para mim, é um grande ponto de interrogação. Agora vamos para a famosa pirâmide. Quem acompanha toda semana já sabe bem como nós trabalhamos, mas a boa comercialização é a junção das oportunidades do mercado com as necessidades da fazenda. Como nós fazemos isso, nós construímos um portfólio voltado para a sua operação. Se você não está assistindo isso em tempo real ou próximo de tempo real, nós provavelmente não construímos isso para você e as recomendações talvez não vão fazer tanto sentido. É muito importante ter essa base construída para que as recomendações casam com as necessidades de cada lavoura, de cada operação. Próximo passo é as oportunidades de mercado, temporada de compra e venda, posição dos fundos, análise técnica, em cima de tudo isso, execução. Está na hora de agir, na hora de executar, e é assim que nós fazemos o trabalho. Vamos começar com o mercado de milho. E tá com o pincel preto, tenho desenhado essa curva muitas vezes, estava vendido, ficou comprado, quase neutralizou. Nas últimas semanas a gente tem visto um pouquinho de compra, um pouquinho de venda, está principalmente lateralizado. Quem que está comprando, quem que está vendendo? Quem está comprando está falando tem demanda por milho e o maior risco climático de produção de milho é o risco climático de produção do hemisfério norte. Os Estados Unidos é de longe o maior produtor de milho do mundo, mas também a China produz, a Ucrânia produz, e esses países têm risco climático no ciclo de clima que é o verão americano, primavera e verão do hemisfério norte. Então, a maior parte do milho está com ameaça climática, não porque a situação está ruim, mas porque tem o risco de não produzir bem. Até agora as expectativas eram boa produção, mas agora está tudo em jogo. Essas pessoas estão comprando. Quem que está vendendo milho? As pessoas que falam vai ter área recorde nos Estados Unidos e o plantio já caminha bem, está acelerado. Então, compradores e vendedores, o saldo disso, principalmente lateralizado, a gente vai olhar, vai deixar um pouquinho de lado o mercado de Chicago, apesar de que o mercado de Chicago deu uma pressionada hoje, especialmente nos contratos mais para frente, essa pressionada é em função do plantio que caminha bem. O plantio de milho nos Estados Unidos está acima da média histórica, atrás do ano passado. Ano passado foi ritmo aceleradíssimo de plantio, projeção de grande área e até então, na média do país, está um pouco à frente do ritmo histórico, então caminha bem com o plantio. A soja, depois eu falo sobre a soja. O gráfico que eu queria trazer é o que mais impacta o mercado brasileiro e na realidade, o mercado físico do Brasil, que é o gráfico da B3. O que nós... Nem foi nessa... Deixa eu até reduzir isso um pouco, que essa linha ficou maior. Bem nesse período, fim de fevereiro, começo de março, é quando eu recomendei vendas muito agressivas, ao longo de um período de 3 a 4 semanas, vendas muito agressivas. Se colocar na média, vai dar bem próximo desses 73, ou um pouco mais do que 73, no contrato de julho, que todas as posições para entrega na safrinha foi nesse contrato de julho. Com o fechamento de hoje, a gente está em uns R$6 a mais
a posição vendida está uns R$6 a mais, né? Estaria dando um lucro de uns R$6 por saca desse hedge. Talvez algumas pessoas entraram um pouco atrasado, está um pouco menor, mas de qualquer forma, a gente, semana passada, se eu não me engano, a gente estava, vamos ver, 5 pregões atrás, né? 1, 2, 3, 4, 5, estava por volta desse patamar aqui, e eu falei, vamos segurar a posição vendida, não estou convencido que a queda acabou e ainda não acabou, e por hora, talvez hoje seja o fundo do poço, mas novamente não estou convencido, o mercado está trabalhando a nosso favor de posição vendida, continua vendido. Se começar a subir, aí a gente vai ter que ter convicção que mudou de direção esse mercado, não é o caso até agora. No longo prazo não estou preocupado com esse mercado, mas no curto prazo ou até não passar essa pressão de venda safrinha, esse mercado de milho muito provavelmente vai estar pressionado. Agora vamos falar sobre o mercado da soja, notícia boa para a soja. E a notícia boa para a soja principal é que os fundos até ampliaram um pouquinho sua posição comprada. Então os fundos, quando se trata, circulei aí, quando se trata da posição de Chicago, tem sido muito difícil convencer os especuladores de Chicago a comprar soja. Mas eles mantiveram sua posição comprada de soja da semana passada, ou na realidade 2 semanas atrás, né? Porque sai com um delay de alguns dias. E novamente semana passada, o relatório de sexta-feira, eles até ampliaram sua posição comprada de soja. Os especuladores estão falando, vai ter pouca área de soja, tem todo esse risco de produção, todo fator baixista já sabia, eu quero na média ficar comprado. Então os especuladores estão apostando em preços maiores, tanto para a soja quanto para o milho. O desenvolvimento da lavoura nos Estados Unidos, principalmente, mas de outros países do hemisfério norte, pode muito bem direcionar esse mercado, mas por hora a gente ainda tem quase todo o ciclo à nossa frente. O plantio de soja nos Estados Unidos está mais acelerado do que a média histórica, mas tem um detalhe que eu sempre gosto de ponderar. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, se tornou consenso dentro do mundo acadêmico que deixa eu explicar a linha de tempo disso, porque é uma informação muito valiosa e eu quero deixar claro. A prática normal do produtor norte-americano era plantar milho, porque o milho tem um ciclo mais longo. Então planta o milho primeiro, para garantir que ele tem o ciclo mais longo, e depois você entra plantando a soja. Isso é a prática tradicional desde que soja e milho revezado na lavoura se tornou o padrão aqui do cinturão do milho. Mais ou menos 10 anos atrás, os pesquisadores, isso é a nível universidade, eles perceberam que para otimizar a luminosidade da soja, o salto de produtividade da soja, de plantar a soja mais cedo, para ela estar otimizando o período de luminosidade antes dos dias começarem a ficar mais curto, trazia um salto na produtividade de soja sem trazer um prejuízo na produtividade do milho. Dessa forma, seria preferível ou plantar junto ou plantar a soja primeiro e depois plantar o milho, porque pela natureza do desenvolvimento das plantas de ambos, se você tem que escolher entre soja e milho, não dá para plantar os dois ao mesmo tempo. A lógica básica é planta o milho primeiro, que é um ciclo mais longo, depois planta a soja. Na realidade, era melhor para o produtor plantar soja primeiro, otimizar a luminosidade, também depende da data de plantio, né? Então depende se está atrasado ou cedo, mas plantar soja primeiro, depois plantar o milho, que o milho espera, por assim dizer, mas você otimiza a soja. Então, toda vez que eu vejo soja, o plantio da soja está rápido comparado com a média histórica, eu sempre fico me perguntando que essa prática tem mudado. Até que ponto que isso é um comparativo, digamos, justo, que o plantio está rápido, e até que ponto que isso é o produtor norte-americano descobrindo e, assim, cada vez mais adotando. Deixa eu engatar a plantadeira de soja primeiro, depois eu engato a de milho. Porque, então, toda vez que fala o plantio de soja está atrasado, está adiantado nos Estados Unidos, eu sempre fico uma pulga atrás da orelha até a gente não ter
essa prática consolidada dentro da produção e mais 5 anos de histórico para a prática consolidada gerar uma média histórica certeira com um ajuste de prática, eu vou ficar com um pouco de receio disso. Então sempre tome cuidado quando fala o plantio de soja nos Estados Unidos está adiantado. Isso é ruim para preço. Mas o contrário, eu também falo, olha, se está atrasado o plantio de soja e você sabe que eles já estavam tentando antecipar, é ainda mais grave. Então, o plantio de soja está acelerado, realmente está acelerado, ou é um ajuste de manejo que está... Esse tipo de ajuste de manejo, imagina plantio direto na década de 90. Levou uns 10 a 15 anos para as práticas se normalizarem, para o comportamento, né, médios e tudo isso se normalizar. Então, assim, tem ajustes que levam muito tempo e eu fico com o pé... Vamos olhar esses dados com cautela. A imagem da soja que eu queria mostrar, que eu acho que é a imagem que tem o maior impacto para o produtor brasileiro e no hemisfério sul de forma geral, o contrato mini de soja ele é um espelho do contrato de Chicago. E a gente está, por exemplo, o contrato de julho já está com uma liquidez muito similar a Chicago. E eu só queria mostrar como isso é favorável. Então, se a gente for falar, esse é o contrato B3, eu fico com receio de mostrar o B3, até falei anteriormente, porque tem esse período que ele tem pouca liquidez. Então, via de regra, eu uso Chicago. Mas hoje eu queria mostrar B3, por ele ter esse dólar por saca, né? Esse 23 aí do lado facilita, às vezes, a compreensão. Então, quando tem pouca liquidez, ele não é interessante. Mas o padrão que a gente tem falado, que é muito possível, seria esse Golden Cross. E hoje marca o terceiro pregão que a gente está muito confortável acima da média móvel de 200 dias. Não é garantia de nada, vai depender do plantio, vai depender de uma série de fatores, mas novamente esse padrão comportamental que a gente iria ver, se for o caso, seria essa ascensão de preços. E a gente pode desenhar o mesmo gráfico. Então, para o contrato de julho de Chicago, eu ainda estou otimista. Por motivos técnicos, e os especuladores também estão comprando. Interessante que a gente tem visto o contrato de julho ganhando em cima do contrato de novembro. Ou seja, quero soja hoje, isso também é outro sinônimo de força. Com muita reserva, bem pé no chão, eu estou otimista em relação ao preço da soja no curto prazo. Vamos acompanhar semana a semana, mas se vem seguindo as recomendações, ou você está com soja no teu armazém que ainda não vendeu, que eu falei não está na hora de vender, ou você já abriu mão de uma posição que precisava vender por motivos de caixa e está comprado Chicago. Então a gente está apostando, torcendo pela alta de Chicago. No milho a gente está vendido, então espera que a gente está do lado certo do mercado. Na soja a gente está torcendo, esperando preços melhores, ou vendeu e comprou em Chicago, está esperando preços melhores. E não é coisa de outro mundo, não é aquele mil maravilhas, mas a gente também está do lado certo do mercado, sem indicador nem de sair dessa posição, nem de vender mais, nem de abandonar porque está errado. Está certo, está dando certo, deixar o mercado trabalhar. Então a lição de hoje, o recado de hoje, o motivo que eu não recomendo nenhuma ação é partindo do pressuposto que vem seguindo as orientações e está na hora de deixar o mercado trabalhar. Até quando? Até a gente começar a ver os sintomas de um mercado que a gente quer vender. Falando de sintomas, vamos lá para o resumo, para a gente só explicar o que a gente vai... Quando que a gente vai querer vender esse mercado, né? Vamos lá. A temporada de milho em Chicago é temporada de venda. Temporada de soja é temporada em Chicago, temporada de venda. Os fundos estão comprados milho, mas não o suficiente para justificar vender. Estão comprados soja, mas não o suficiente para justificar vender. A tendência do milho varia um pouquinho de contrato para contrato, mas eu vou colocar a tendência de baixa de Chicago, e para a soja está em tendência de alta. Temporada no mercado brasileiro
Para o milho é neutro e para a soja ainda é tecnicamente abril, é temporada de compra. Mas a gente, semana que vem, já vai estar neutralizado, vai ter terminado a temporada de compra. Comentários sobre o Basis. Mercados físicos em praticamente todos os países sustentam demanda firme. O índice dólar está em um dos seus níveis menores desde 2022. A direção do índice dólar está pouco definida. O câmbio entre o real e o dólar está por hora dependendo de maior definição do índice dólar. A soja se aproxima do Golden Cross em Chicago. O milho está pressionado em Chicago com as boas notícias de plantio. Ou a soja irá puxar o milho para cima, ou o milho irá limitar os ganhos da soja. Com a maior parte da temporada de venda de soja pela frente, ainda sou otimista sobre o potencial destes mercados. Hoje nós não temos perguntas. Então, o vídeo fica por aqui. Qualquer dúvida ou qualquer pergunta, deixa. Se vem seguindo as recomendações, o mercado está sendo gentil conosco essa semana e isso é uma notícia boa. Vamos seguir, continuar acompanhando de perto e torcer por uma alta de soja, torcer por uma soja aí que já dá para se animar para começar a vender safra 25-26, torcer por uma soja que já traz uma remuneração mais animadora e está pronto para agir quando esse mercado chegar. Tudo de bom. Até a próxima.